Quando Deus sai de cena, o dinheiro assume o altar. E ninguém percebeu a troca, porque ela não aconteceu como um evento dramático, público ou declarado, mas como uma substituição lenta, silenciosa e funcional, exatamente como Dostoiévski intuiu em Os Irmãos Karamazov, ao mostrar que o ser humano não suporta o vazio do sentido e que quando Deus deixa de ocupar o centro da vida, algo inevitavelmente assume esse lugar. Pois a questão nunca foi apenas crer ou não crer, mas aquilo que organiza o valor último da existência. E Dostoiévski compreendeu que o verdadeiro drama não é a morte de Deus, mas o que passa a governar o mundo depois dela, porque quando Deus desaparece como fundamento do bem, da culpa, do limite e da responsabilidade, o vazio não permanece vazio. Ele é preenchido pelo cálculo, pela utilidade, pela equivalência geral, que transforma tudo em meio para um fim. E é aí que o dinheiro se torna mais do que instrumento econômico. Ele se torna princípio metafísico, medida do valor, critério moral e organizador do sentido da vida. Pois se antes o bem era aquilo que se orientava para Deus, agora o bem passa a ser aquilo que rende, aquilo que funciona, aquilo que traz vantagem. E assim a pergunta fundamental da ética deixa de ser isso é justo ou isso é bom para se tornar isso vale a pena? E essa mudança aparentemente técnica é, na verdade, uma revolução ontológica, porque desloca o eixo da existência do sagrado para o mensurável, do absoluto para o negociável. E Dostoiévski percebe que quando tudo pode ser calculado, tudo pode ser justificado. E quando tudo pode ser justificado, nada mais é realmente proibido, pois o dinheiro, ao contrário de Deus, não exige conversão interior, arrependimento ou transformação ética. Ele apenas exige eficiência, adaptação e sucesso, e assim ele se torna um Deus muito mais conveniente, porque não julga a alma, apenas avalia resultados, não pergunta quem você é, mas quanto você vale. E essa lógica passa a organizar não apenas a economia, mas as decisões morais mais íntimas, pois escolhas que antes seriam atravessadas por culpa, responsabilidade ou consciência passam a ser resolvidas por custo-benefício, e o mal deixa de ser aquilo que fere o outro para se tornar aquilo que não compensa. Como Dostoiévski sugere pela boca de Ivan Karamazov, a liberdade absoluta se transforma em desespero absoluto, porque sem um valor que não possa ser comprado, tudo se torna negociável, inclusive a dignidade, a verdade e a vida humana. E o dinheiro assume então a função que antes era do sagrado, pois ele promete segurança, sentido, pertencimento e até salvação, já que quem tem dinheiro acredita estar protegido do sofrimento, da exclusão e da insignificância. E essa promessa cria uma nova forma de fé, não declarada, mas profundamente enraizada, onde se acredita que mais dinheiro resolverá tudo, curará tudo e justificará tudo. E assim o capitalismo não é apenas um sistema econômico, mas uma teologia disfarçada, com seus dogmas, seus rituais e seus sacrifícios, pois exige que se sacrifique tempo, saúde, relações e até valores em nome do crescimento, do lucro e da performance. E o mais perturbador é que esse sacrifício não é imposto à força, mas desejado, internalizado e defendido, porque o dinheiro oferece uma forma de sentido imediato num mundo onde o sentido transcendente foi desmontado. E Dostoiévski já alertava que quando Deus é retirado, o homem não se torna livre, ele se torna refém de algo pior, pois perde o limite que o impedia de transformar tudo em objeto de uso, e assim, o dinheiro passa a organizar até o amor, que deixa de ser encontro gratuito para se tornar troca emocional, parceria estratégica ou investimento afetivo, onde se calcula o retorno, a estabilidade e o status que o outro oferece, e quando o amor é atravessado por essa lógica, ele não desaparece completamente, mas se torna condicional, frágil
e substituível, pois onde tudo pode ser comprado, nada mais é sagrado, e aquilo que não é sagrado não exige cuidado, apenas manutenção enquanto funciona. E Dostoiévski mostra, no coração de sua obra, que o ser humano precisa de algo diante do qual se ajoelhar, não necessariamente no sentido religioso tradicional, mas no sentido existencial de reconhecer algo que não pode ser reduzido a meio. E quando esse algo deixa de ser Deus, o dinheiro ocupa o lugar com eficiência assustadora, pois ele oferece uma medida universal capaz de traduzir tudo em números, e números são mais fáceis de administrar do que valores, e assim, o valor deixa de vir do bem para vir do preço, e aquilo que não tem preço passa a parecer inútil, invisível ou irrelevante, afetando profundamente a forma como vemos o outro, pois se o valor vem do preço, o outro passa a valer pelo que produz, pelo que consome ou pelo que representa simbolicamente, e não mais pelo simples fato de existir. E nesse ponto, a crítica de Dostoiévski se torna profética, porque ele percebe que a substituição de Deus pelo dinheiro não elimina a religião, apenas a desloca, criando uma religião sem transcendência, sem misericórdia e sem perdão, onde o fracasso não é ocasião de redenção, mas de exclusão, e o sofrimento não é mistério, mas falha individual. E assim o capitalismo herda o lugar do sagrado sem herdar sua ética, mantendo o absoluto enquanto remove a compaixão, criando um mundo onde tudo é permitido desde que seja lucrativo e nada é perdoado quando não é eficiente. E no fim, Dostoiévski nos deixa um alerta incômodo e atual. Quando Deus sai de cena e o dinheiro assume o altar, o ser humano não deixa de adorar, apenas muda o objeto de sua devoção, e essa devoção exige sacrifícios constantes, mas oferece pouco sentido verdadeiro, porque aquilo que pode ser comprado não pode salvar, e aquilo que tem preço não pode ser absoluto. E talvez a pergunta mais urgente que ainda ecoa seja esta: se o dinheiro ocupa o lugar de Deus, o que ainda nos impede de transformar tudo, inclusive uns aos outros, em mercadoria? E o que resta da humanidade quando o altar é feito de números e o sagrado foi reduzido a preço?